Boa noite a todos, sejam muito bem-vindas a mais uma reunião das UTIs integradas. Hoje a gente tem um super prazer de receber a doutora Roseni dos Reis Rodrigues. A Roseni é intensivista e anestesista, com doutorado e pós-doutorado no HC, da Faculdade de Medicina da USP. Uma das grandes autoridades aí quando a gente fala de gestão de sangue em UTIs e muito gentilmente aceitou o nosso convite para falar de conceito de PBM no contexto da UTI. Roseni, obrigada, seja super bem-vinda à nossa reunião. Pessoal, eu que agradeço, palavras tão carinhosas, essa receptividade calorosa. Estou deixando meu contato aqui no Instagram para quem gosta de. Eu sempre posto alguns artigos lá, algumas discussões sobre o assunto. E eu achei muito legal a conversa que a gente teve aí há 5 minutos atrás. Vocês falaram assim, cara, a PBM é um ilustre desconhecido. E é verdade. Então, qual é a função hoje aí nos próximos, sei lá, 25, 30 minutos? Primeiro, é esclarecer os principais pilares com relação à PBM. E contar uma história para vocês. Em 2017, eu fui para Nova York fazer minha validação, o curso de PBM, e aí eu fui fazer lá a prova, fui fazer o curso, e aí tinha no congresso da SABM, que é a Sociedade Americana de Gestão de Sangue, tinha delegações do mundo inteiro, até da África Central, e não tinha do Brasil. E aí eu parei e pensei, eu tomei dimensão assim, do tamanho do problema. Eu falei, cara, no Brasil as pessoas nem sabem ainda, ninguém fala isso em 2017, antes da pandemia. Não se fala nem em PBM. Precisamos mudar o cenário. E desde lá eu fico muito feliz que hoje a gente esteja aí numa aula de UTIs integradas, falando aí abertamente sobre PBM, que é um conceito que vem insidiosamente tomando palavra, tomando força, tomando espaço nos nossos hospitais, não só nas UTIs, e quem sabe daqui a pouco a gente desenvolve mais e tem isso como uma vertente, porque isso faz parte, inclusive, de um dos pilares lá do George Commission. Nos Estados Unidos já é comum os hospitais que têm George Commission também ter o seu programa de PBM, de Patient Blood Management, bem desenvolvido. Que aqui no Brasil ainda, eu acho que daqui a um tempo o pessoal da George Commission vai começar a cobrar também. Então, eu tenho meus conflitos de interesse, mas eu prometo que tudo que eu vou falar aqui nos próximos minutos é completamente estabelecido, baseado em literatura. E a primeira pergunta que a gente faz é o que é o PBM? O PBM, pessoal, é um programa onde a gente vai ver que a gente tem 3 pilares fundamentais, que é otimizar a eritropoese, ou seja, diminuir chances do paciente transfundir, tratar anemia, depois reduzir perdas, e o terceiro pilar é trabalhar nos mecanismos de tolerância à anemia. Mas é muito importante a gente pensar nos pilares técnicos, a gente pensar no programa que ele é multidisciplinar. Então, ele não tem uma cara, ele não tem um dono. Ele não é do anestesista, ele não é do cirurgião, ele não é do intensivista, ele não é da enfermeira, ele não é do hematologista, ele é de todo mundo, porque é um programa onde isso é cumprido de forma horizontal no hospital, por várias equipes, diferentes momentos do doente. Obviamente, ele tem seu cume de atuação ali no paciente cirúrgico, porque ele é submetido a um procedimento com perda volêmica muito maior do que nos pacientes clínicos, mas nada impede que os pacientes clínicos também sejam incluídos no programa de PPM, até porque vira e mexe, os pacientes precisam internar por condições clínicas, por outras coisas. Então, é muito importante, quando a gente fala de um programa de PBM, a gente ter células, onde essas células têm vários projetinhos menores, inclusive projetos assistenciais. E não é só projeto assistencial do tipo, controle de hemorragia, controle da suplementação de ferro, não, mas também programas de enfermagem, programas do farmacêutico clínico, o que é que ele faz no pós-operatório, voltado para o programa de segurança, principalmente para reduzir perdas no pós-operatório. Então, tem uma série de funções onde todo mundo é encaixado, e quando isso é bem estruturado, você combina com vários benefícios. E quem está falando desses benefícios sou eu, não, é a literatura mundial. Então, a literatura mundial mostra aí não só a sua eficácia, como sua efetividade, como economia de recursos, né? Economia de recursos como diminuição da permanência do paciente no hospital, diminuição do paciente na permanência na UTI. A gente tem uma redução importante do risco de transfusão de todos os hemocomponentes, das reoperações do sangramento, além de todos os outros outcomes aí que a gente gosta de ver na maioria dos estudos clínicos. Mas a pergunta que a gente sempre se faz é, Roseli, o que é esse negócio de PBM? Como eu falei para vocês, um spoilerzinho rápido, a gente tem 3 pilares fundamentais. Otimizar a eritropoese, que basicamente é fazer com que o doente trabalhe na sua reserva ótima dentro do seu processo de doença. Veja bem, eu falei processo de doença, não só o processo cirúrgico. Como eu falei, o processo cirúrgico, a gente tem um cume disso tudo, onde a gente consegue ser mais efetivo, porque o doente vai para uma agressão consentida agudamente.
reduzir as perdas sanguíneas em geral, e aí o paciente cirúrgico é o protótipo ideal, e sim, otimizar os mecanismos de tolerância à anemia. Mas vejam bem, isso aqui é um infográfico da Anestesia e Analgesia, publicado agora em 2020, 2021, a gente tem várias intervenções nesses diferentes momentos, e aqui ele está falando um pouco mais do doente cirúrgico. Eu diria que a gente se encaixa aqui na UTI, que é desde, por exemplo, colocar um programa de redução de coleta de exames. Veja bem, não é uma intervenção, não é uma conduta técnica, mas é uma conduta de processos. Eu estabelecer aquele doente que vai colher exame de sangue, diminuir, por exemplo, os tubos de coleta de sangue. A gente sabe que a gente tem um tubo padrão de 5 ml, mas hoje já tem tubos. Quando eu quero só um hemograma, eu consigo dar quantidades menores, mandar quantidades menores e manter a qualidade do exame. Então, eu tenho uma série de processos que eu posso implementar, tanto no intra, no pré, como no pós, que às vezes são processos que não dependem só da atuação médica. Se eu coloco aquilo como processo elementar, básico, horizontal da minha UTI, eu consigo implementar também meu programa de PBM. E aí, se eu faço uma lista muito rápida, né? Isso aqui só são pontos fundamentais que eu elenquei, que as pessoas mais perguntam nos congressos. O que eu posso colocar? Por exemplo, tratar um algoritmo de tratamento e diagnóstico de anemia pré-operatória. É sabido que dos pacientes cirúrgicos, 30% dos pacientes cirúrgicos no mundo têm anemia ferropriva, que é uma anemia em tese mais fácil de tratar. Eu vou primeiro fazer o diagnóstico pré-operatório, vou tratar esse doente idealmente de 4 a 6 semanas antes com suplementação de ferro oral, idealmente. Naqueles que têm algum tipo de limitação, pode ser o ferro intravenoso até 24 horas antes, para a gente já ter um trabalho no Lancet do professor Donald Spahn, 2017, sobre isso, que ele fazia uma otimização de ferro naqueles pacientes que não tinham tempo hábil e eles iam para a cirurgia porque chegaram num período não ótimo de otimização pré-operatória, de fazer 24 horas antes e viram que houve redução de bolsas transfundidas. Outras coisas, a aplicação de bandas de prevenção de sangramento no pré-operatório. Hoje, a grande maioria dos hospitais não existe esses bandos, não se identifica o paciente com maior risco de operar. Geralmente, as pessoas têm, principalmente os anestesistas, acabam tendo muito mais uma atitude reativa do que proativa, que é identificar a presença de coagulopatia, é identificar o paciente com maior risco de sangramento, é identificar o doente e otimizar suas drogas antiagregantes e anticoagulantes para que reduza o sangramento no intraoperatório. Então, assim, tem uma série de ações que a gente pode fazer para a gente evitar, inclusive, isso aí são bundles, né, de que a gente faz a identificação desse doente no pré-operatório. Outra coisa que a gente pode fazer são medidas intraoperatórias de conservação de sangue e redução de perdas. Se você for ver nos grandes centros cirúrgicos hoje, não existe protocolos de antifibrinolytíticos, não tem protocolos de normotermia, falta manta térmica nos centros cirúrgicos, falta aquecedores de fluidos nos centros cirúrgicos, não tem colchão térmico, e aí nos hospitais privados, mas o convênio não libera, é aquela briga. Então, assim, não existe uma padronização de aquele doente de alto risco, daquele paciente com maior risco de sangramento, de se colocar isso dentro do seu programa já institucional para que ele evite uso de custo adicional no intra e no pós-operatório. O que mais que a gente pode fazer? Criação de algoritmos transfusionais, e isso eu não estou falando de trombolastograma, não é uma realidade hoje, nem no centro cirúrgico, nem nas UTIs, os hospitais não especializados, as pessoas terem um programa de algoritmo de transfusão, que pode ser baseado em coagulograma, onde você tem metas bem definidas. Por que isso é muito importante? Primeiro, que evita aquela briga entre anestesista e cirurgião. O que você quer? Eu quero 2 hemácias, é você, 3 hemácias, é você, o Big Mac. Cada um quer uma coisa. E aí fica aquela situação desconfortável, onde se sai a conversa que deveria ser profissional, fica no mundo passional. Então, quando você tem um algoritmo e ele é validado entre as partes, né, entre os stakeholders, os envolvidos, mais comitê transfusional, mais quem é de direito, essa conversa sai de uma conversa pessoal para uma conversa profissional. E você tem uma padronização do serviço. E isso é importante, pessoal, não só porque você tem a padronização, mas o especialista, ele sabe a hora de quebrar o protocolo. Eu sempre falo isso. O protocolo, ele é uma trilha, ele é um caminho, ele não é um trilho para te engessar. O especialista, ele sabe quando o protocolo é falho, porque o doente não está dentro daquele desenho de estudo. Então, quando ele quebra o protocolo, está tudo bem. Ele só precisa anotar no prontuário por que ele está quebrando o protocolo. Porque o protocolo também não é para engessar ninguém. Muito importante, a gente não tem aqui essa prática no Brasil ainda, fazer as visitas, por exemplo, pós-anestésicas, né? Não só o anestesista aqui do doente que vai para a ala, ou daquele doente junto com o intensivista que vão para as UTIs, porque existem vários programas hoje que podem ser implementados nas UTIs para diminuir, inclusive, a perda de sangue, inclusive, e consequentemente, gerar redução de transfusão. Além de protocolos de pós-operatórios, educação médica continuada, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? A grande maioria dos nossos médicos no Brasil não sabe o que é PBM,
PBM. As pessoas ainda acham que é só redução de sangramento, e não é. A redução de sangramento, as estratégias de redução de sangramento é só um dos pilares, dos 3 pilares. Ele é um programa horizontal e multidisciplinar. E muito importante, além disso tudo, lembrar das pacientes obstétricas que também estão no combo aí, e que é extremamente importante a gente identificar essas doenças precocemente. Por exemplo, lá no Einstein, nós fizemos um programa onde a gente identifica essas pacientes já na entrada da sala de parto. Aquelas pacientes que a gente identifica como alto risco de sangramento obstétrico, diferentemente de outrora, ela ganhou uma pulseirinha vermelha, ela já tem reserva de sangue, ela já tem exames diferenciados pedidos, principalmente para, no intraoperatório, a gente conseguir diminuir a perda de sangue aí, e principalmente ficar de olho no grande vilão aí que vem assolando as estatísticas de mortalidade materna, que é a hemorragia pós-parto. E aí eu trouxe aí, pessoal, rapidamente, só um dos pacotinhos. Eu falei para vocês que a gente tem grandes células que elas vão se especializando, sub-itens, e um dos sub-itens, que são os projetinhos, é de suplementação de ferro. Isso aqui é só um exemplo, eu não vou ficar destrinchando ele para vocês, mas é muito importante os pacientes, por exemplo, que a gente tem no pré-operatório, nos ambulatórios clínicos, a gente otimizar esse doente, sua reserva, identificando a causa da anemia, se é uma anemia ferropriva ou de outra etiologia, para encaminhar esse doente eventualmente para o especialista, que não que pode ser um hematologista, ou eventualmente é uma doença oncológica que causa anemia e por isso ele está anêmico. Então é muito importante a gente fazer o screening desse doente, principalmente no pré-operatório, para que a gente consiga tempo hábil para esse doente chegar no centro cirúrgico em condições mais otimizadas. E quem está falando isso não sou eu, né? Os últimos guidelines mostram aí o último guideline que a gente tem da Sociedade Europeia de Anestesia, ela vem batendo muito forte nessa questão do PBM, e aí trago uma lembrança para nós, intensivistas, né? No pós-operatório. No pós-operatório, a gente já tem que ter o hábito também da gente fazer o screening de deficiência de ferro, para que a gente consiga repor. Se o doente não tiver contraindicação para reposição de ferro, obviamente, ele não tem uma infecção, alguma situação aí condenável da reposição de ferro, mas a gente tem que começar a pensar e falar sobre isso. Aquele doente que eventualmente já vai para a ala, ele está compensado, com sua atividade de doença compensada, controlada, corrigida. Temos que fazer aí o screening de deficiência de ferro, diagnóstico, e aí pensar em repor ferro desse doente, melhor do que a gente mandar esse doente tomando sangue, transfundindo no pós-operatório, que é o que a gente vê comumente, principalmente nas pacientes de ginecologia e obstetrícia, e também nos velhinhos da ortopedia. Essas são das populações mais apontadas nos estudos aí, porque são pacientes que vêm já ali com anemia carencial, com perdas progressivas, principalmente as ginecológicas, e elas já vêm com anemia ferropriva desde o pré-operatório. E às vezes sangra no intraoperatório, às vezes não é nem uma quantidade vultosa, essa doente já vai no pós-operatório com deficiência de ferro, e às vezes o colega gineco, obstetra, ele não tem a expertise de fazer a dosagem de screening de diagnóstico de deficiência de ferro e repor, e às vezes ele acaba optando por transfundir. Outra situação que eu vou falar rapidamente aqui, que é outra estratégia para otimizar, que também é usada no PBM, é o uso da eritropoetina. Obviamente, a eritropoetina fica em situações muito específicas de anemia, não anemia mais carencial, mas principalmente aquelas anemias associadas à deficiência de eritropoetina por falência renal. E em algumas outras situações, o off-label também são indicadas, principalmente em algumas situações de pacientes testemunhos de Jeová, desde que não tenha contraindicação. Por outro lado, a gente não deve usar rotineiramente a eritropoetina, porque a gente tem evidências de que o uso da eritropoetina de forma rotineira, bem como o ferro, está associado com a incidência de complicações, sobretudo de eventos trombóticos. Embora a gente saiba que a eritropoetina pode ser usada no arsenal do PBM para otimizar a hemoglobina no pré-operatório, ela não deve ser usada de rotina, porque a gente sabe que está aí envolvida com uma série de complicações, sobretudo a hiperviscosidade, levando aí, consequentemente, a evento trombótico. O que mais que a gente tem? Opa! O que mais que a gente tem em relação ao PBM? Eu falei para vocês, são 3 pilares. O pilar do pré-operatório, ou do paciente clínico, que não vai necessariamente para cirurgia, mas é um doente de acompanhamento de longo prazo. E aí eu falo do segundo pilar, que são as estratégias para reduzir perdas. E aí eu já dei um spoiler para vocês, que a maioria dos hospitais hoje, que eu conheço aqui no Brasil, e fora do Brasil mais na Europa, mas mesmo nos Estados Unidos são poucos. Nos Estados Unidos, que tem programa de PBM, tem mais essa prática, que é
criar as estratégias, né, os bandos de reconhecimento de hemorragia precocemente e o que você vai fazer. Ou seja, aquele screen bem definido, onde o médico já sabe o que vai fazer, a equipe de enfermagem já sabe o que vai fazer, a farmácia clínica sabe como vai intervir e todos os processos cirúrgicos são voltados para o atendimento desse doente. Então, quais são as estratégias que a gente pode fazer para reduzir perdas no intraoperatório? Potencial permissiva. Com a estratégia que é basicamente, do ponto de vista racional fisiológico, diminuir a pressão hidrostática para diminuir o sangramento. Obviamente, eu não posso fazer hipotensão permissiva por longos períodos de tempo, ela sempre é uma ponte, enquanto o cirurgião vai lá e fecha o vaso, né? O sangramento da aorta, o sangramento da cava, é aquela cava retrohepática que não para de sangrar, principalmente sangramentos arteriais, mas eu não posso fazer hipotensão permissiva, por exemplo, para quem tem trauma de crânio, ou, por exemplo, naqueles pacientes que têm estenose crítica de carótida. Então, a hipotensão permissiva, sim, é uma estratégia que pode ser usada no intraoperatório, como aquela estratégia temporária, como uma ponte para a gente reduzir perdas, e, consequentemente, quando você faz hipotensão permissiva e a pressão hidrostática está menor, você vai fazer também percorrer, buscar uma PAM em torno de 50 de média ou uma P-systolic em torno de 90. O que isso tem de vantagem, né? Não é só diminuir a pressão hidrostática, mas é também evitar que eu fique dando aquele excesso de volume para percorrer, almejar uma meta de PM mais alta de 65,70. E isso tem um impacto muito importante, que qual que é? Eu evito que a gente faça aquele fenômeno de washout clot breakdown, que é meu coágulo incipiente que está se formando, eu venho com aquela enxurrada de soro, lavo tudo, desfaço o coágulo incipiente, consequentemente, a gente faz mais coagulopatia e eu tenho todas as complicações que advêm do excesso do uso de fluidos. Então, lembrar que a hipotensão permissiva é uma estratégia que deve ser lembrada e hoje ela é muito negligenciada por muitos anestesistas que não lembram dela. Ah, Rosane, eu posso usar ela na UTI também? Yes, we do, nós podemos usar, principalmente aqueles pacientes pós-operatórios de cirurgias vasculares, cirurgias cardíacas, pacientes que vêm no pós-operatório. Antigamente, a hipotensão permissiva era só para paciente com trauma penetrante. Hoje a gente já também usa em situações de trauma contuso. Isso quer dizer que no pós-operatório, em pacientes que estejam sangrando ativamente, que eu acho que a causa é um vaso aberto, na UTI eu também posso usar. Agora, sempre lembrar que hipotensão permissiva não é para eu fazer hipotensão permissiva e deixar o doente lá com meta de 50 de média. Não. É enquanto eu corro, agilizo o centro cirúrgico, ligo para o cirurgião, falo, oh, preciso operar, preciso pôr na sala. Então, essa é uma estratégia que a gente pode lançar a mão e não ficar percorrendo aquela meta de 65,70, porque se tem vaso aberto e você joga a pressão para mais alto, consequentemente, tudo que você dá na veia vai sair pelo local que está sangrando. Outra coisa muito importante que eu já falei para vocês, extremamente importante, cada vez mais a gente fala aí da reposição volêmica racional. E quando a gente fala de fluidos, é impossível a gente não falar daquelas 4 perguntas, né? Qual o tipo de fluido que eu vou dar? E, sabidamente, hoje, cristalóide superior que ecoloide, embora não seja o fluido ideal, a quantidade de fluido que eu vou dar, a composição do fluido que eu vou dar e, muito importante, a hora do fluido que eu vou dar. E aí eu sempre brinco com meus amigos anestesistas, né? Quando eu estou do lado da intensiva. É aquele doente, às vezes, do pós-operatório, que a gente está lá já lutando com ele alguns dias, já na fase de reequilíbrio, de balanço hídrico negativo, a gente já está dialisando, tirando excesso de volume daquele doente. Eventualmente, ele está até com a noradrenalina baixinha já, porque ele já desfez as disfunções orgânicas, ele já normalizou o lactato, ele já normalizou o bicarbonato, mas ele ainda está inflamadinho. E aí, às vezes, eventualmente, a gente manda esse doente para reoperação, aí nosso colega anestesista vai lá, dá 2 litros de soro, tira a droga e volta super feliz. Nossa, olha, estava muito desidratado. Eu dei 2 litros de cristalóide, desliguei a NOR. Então, assim, não podemos ter essa cabeça do sorinho para tirar droga. Por quê? Porque se eu já tenho minhas metas de situação ok, esse excesso de volume, todos nós sabemos para onde vai, ele vai ter espaço, ele vai fazer lesão de glicocálise, ele vai fazer coagulopatia juncional. Então, assim, sempre lembrar que no contexto de reanimação volêmica do doente, seja na fase recitativa, seja na fase de reequilíbrio, fazer reposição volêmica racional é extremamente importante. E aí, não menos importante, falar, e a gente precisa tirar esse elefante branco de debaixo do tapete, que é a prevenção de coagulopatia. E quando eu falo prevenção de coagulopatia, pessoal, não é só o uso do antifibrolítico como o ácido hexâmico, que está super bem estabelecido aí nas grandes cirurgias, mas também falar de monitorizar a coagulação. Para quem tem teste viscoelástico, maravilhoso, mas para quem não tem, tá tudo bem. Faz seu algoritmo transfusional baseado em exames standard de coagulação, mas faça. Né? Tem um racional fisiológico de transfusão. Primeiro, otimize cálcio, pH, temperatura. Depois, vai lá otimizar o fibrinogênio, que é o suboperatório disparadamente mais frequente no nosso meio. E aí, quando você vai olhar,
A grande maioria dos hospitais não tem tabulossometria, mas também não dosa o fibrinogênio, ou não se tem o hábito de forma protocolar de priorização dos pacientes graves. Então não adianta, né? Eu sempre falo, cara, não adianta você dar uma Ferrari se o cara não sabe dirigir em Fusca. Você não sabe dirigir Fusca, ele vai bater a Ferrari. Então é muito importante a gente ter esse algoritmo e fazer ele rodar, do ponto de vista de processos, né? Otimizar os nossos processos e não ficar focado só, ai, porque só eu tenho que não ter trombocitograma, agora vai morrer. Não! E você pode trabalhar com coisas mais baratas, mas os seus processos têm que estar otimizados para que você tenha resultados efetivos e, de fato, você possa fazer uma intervenção no doente. E muito importante, checar a história medicamentosa dos pacientes. Muitas vezes a gente fica lá fosforilando, ai meu Deus, tá sangrando, tá sangrando. E aí você não vê o básico, o que esse doente tomava, né? Quanto tempo tem que suspender as medicações dele? E aí, pessoal, aí já ó, uma coisa muito importante. Não só aqueles fármacos que hoje fármacos reconhecidamente que fazem distúrbio de coagulação, como os antiagregantes e antiplaquetários, mas hoje tem um monte de antidepressivo novo, cujo efeito colateral é disfunção plaquetária, e o doente sangra no pós-operatório. Então, óbvio, aí eu preciso de point of care, eu preciso de outros exames mais elaborados para fazer diagnóstico, mas se eu não tenho, eu preciso ter uma clínica soberana que me faça tentar para isso. E, além disso, nos hospitais a gente já usa aí os resgatadores de hemácia, que são os cell-saves, que nos ajudam no intraoperatório a usar o sangue do próprio doente, diminuir a transfusão autóloga. E aqui, pessoal, é só para trazer ilustrações de tudo que eu acabei de falar, principalmente para evidenciar e dizer assim, ah, você me veio aqui e falou um monte de besteira, qual foi a referência? Vozes da minha cabeça. Não, tudo baseado em literatura, esse daqui é do European Guideline, de potência permissiva, meta de PM 50 e 60, porém a gente não faz só isso no trauma, não, a gente pode fazer na cirurgia cardíaca, na cirurgia vascular, na ortopedia, no trauma, tanto no intra quanto no pós-operatório, tá valendo. E aí, outra evidência que eu trago para vocês é a exposição racional de fluidos, e aí esse aqui é muito legal, que é do trauma, né, que é do artigo que não estou conseguindo ver aqui qual é a referência do artigo, porque a barrinha do Zoom está em cima, mas esse gráfico trouxe de uma forma muito ilustrativa, nos últimos anos, como a gente vem melhorando a quantidade de fluidos, ou seja, diminuindo a quantidade de fluidos, e qual impacto que isso gera. A gente tem melhora dos valores de hemoglobina na admissão dos pacientes, aqui os pacientes já de trauma, e diminuição da incidência de coagulopatia, mostrando quanto o excesso de fluidos que a gente faz, principalmente na fase recitativa, leva aquele washout pot breakdown, leva a coagulopatia dilucional. Então, é muito importante a gente lembrar que o uso racional de fluidos faz toda a diferença no nosso doente em quaisquer fases, seja na fase do intraoperatório, do pós-operatório ou do pré-hospitalar. Outra evidência importante que eu mostrei para vocês, que é o uso de antifibrolítico em diferentes especialidades. Não é de se espantar hoje, que eu fico brincando. Outro dia eu brinquei assim, o antifibrolítico da anestesista é quase igual a esta para o cardiologista, porque tudo hoje o povo tem a impressão que um dia eu vou chegar no centro e vai fazer o puff no ar-condicionado. O que é isso? Ácido lexâmico. Por quê? Porque começou, obviamente, desde o Crash 2, publicado no Lancet de 2010, aquela vastidão de publicações usando o ácido lexâmico em diferentes especialidades. E a própria Escola Tropical de Londres, que desenhou o estudo do Crash 2, fez o The Woman Trial, que é em obstetrícia, fez o How to Use, que é em hemorragia hemorragia digestiva alta, fez o CRASH 3, que é em trauma de crânio. E sim, a maioria dessas evidências, exceto para hemorragia digestiva alta, a maioria dessas outras especialidades mostrou um benefício positivo em reduzir sangramento. Mas, pasme, todos eles foram no intraoperatório, nada na UTI. Inclusive, foi uma pergunta muito boa lá do CBMI. Rosine, tem sentido, por exemplo, eu usar no pós-operatório? Não. Tem sentido, por exemplo, que a gente viu aí a literatura bem recente, tem sentido eu usar, por exemplo, na hemorragia subaracnoide? Não, a gente não tem evidência. Tem sentido eu usar no trauma após 3 horas, mantendo a infusão contínua na UTI? Não. Inclusive, quando a gente teve o único desenho de estudo que usou infusão contínua após a fase aguda da hemorragia, que foi o The How to Eat, publicado no Lancet de 2019, que era na hora aguda da hemorragia digestiva e depois aumentou o evento trombótico. Então, não, parece que o ácido tranexâmico vai ficar aí para as primeiras horas do sangramento das múltiplas especialidades, e isso vai caber muito mais ao pré-hospitalar e à equipe de anestesia no departamento de emergência e centro cirúrgico. Então, para nós da UTI, usar antifibrolítico, parece que a gente não vai ter tanta preocupação, pelo menos até baseado nas últimas evidências. Agora, já esse cara aqui, pessoal, vem tomando força. Eu lembro que o último guideline publicado em 2017
2017, essa é a sexta edição do European Guideline de Manejo de Sangramento do Trauma, o nível de evidência era um C, ela agora já aumentou para um B. E cada vez mais a gente tem mais literatura, e os próprios americanos, né, que eram resistentes à trombolossometria, eles estão começando a se debruçar, né? Eu lembro quando eu fui para o SABM em 2017, eles já estavam começando a dar o bracinho a torcer. E as últimas evidências já falam, não, a gente usa depois que a gente faz o screen inicial de sangramento, de reposição, porque eles são mais transfusores mais agressivos. Sim, aí depois a gente usa a trombossometria, o que em outrora, lá para 2015, 2014, eles praticamente condenavam a trombossometria. Agora eles já estão vendo, até por própria pressão dos operadores de saúde, de racionalizar a transfusão e diminuir custos, eles já estão dando o braço a torcer ao uso de teste viscoelástico. Mas, como eu falei para vocês, não, independente de você não ter teste viscoelástico, o mais importante, tem um algoritmo transfusional. Se você não tem um algoritmo transfusional baseado em point of care, de trombossometria, tá tudo bem. Isso não faz de você um hospital ruim, faz de você a obrigatoriedade de fazer um baseado em exames estándares de coagulação. E aí é muito importante que isso seja feito de forma, volto a falar, baseada em processo. Isso aqui é só uma sugestão do meu orientador de pós-doutorado, professor Klaus, que é um dos que mais publicam no mundo em sangramento e trombossometria. E aí ele sempre fala assim, olha, sempre vão começar do básico, repocar os pH temperatura. E aí, se você for olhar no mundo real, as pessoas esquecem de monitorar a temperatura do doente, as pessoas não põem termômetro esofágico ou retal, ou nem axilar, eu digo axilar é mais limitado, porque o doente chocado não reflete a temperatura real. Mas as pessoas esquecem de colocar a manta térmica na hora do vucu-vucu, as pessoas esquecem de pedir o soro. E é muito importante lembrar que nosso sistema de coagulação é um sistema enzimático. Se não tem enzima com pH normal, cálcio e temperatura normal, não adianta você transfundir tudo, vai morrer sangrando. Então é fundamental a gente começar do começo, como fala o leigo, né? Começa do básico, aquece o doente. É muito importante restaurar o pH através de normativas de melhorias de perfusão tecidual por transfusão, resistência hemodinâmico-volêmica. O bicarbonato fica realmente restrito para aquelas situações de pH muito acidótico, abaixo de 7,2 e o bicarbonato abaixo de 12. Muito importante repor cálcio. Por quê? O cálcio é aquele, eu fico brincando, o sistema de coagulação não tem WhatsApp, mas ele tem cálcio. Então, ele conversa com os fatores de coagulação, se liga através de pontes de cálcio. E a gente, só lembrando, o cálcio é um cofator da coagulação. Então, quando a gente sangra, a gente perde cálcio junto, a depender da solução que você use, como soluções balanceadas, elas são pobres em cálcio, e para completar, nossos hemocomponentes todos, em maior ou menor grau, quelam o cálcio por conta do citrato. E o hemocomponente que mais tem citrato é o plasma. Então, é uma hipocalcemia gritante e muito importante que gera coagulopatia quando a gente está transfundindo. Então, a gente tem que repor cálcio nesses doentes. Então, de uma forma geral, se você não tem trombossometria, cria aí um algoritmozinho onde você revê as causas fundamentais, você tem que excluir, obviamente, as causas cirúrgicas, rever a história clínica do doente. Muito importante, pessoal. A gente, o doente já te fala: olha, doutor, eu tenho uma doença congênita de sangramento, e aí tem que ser acompanhado pelo hemato. Não, doutor, eu tomo AS, eu sou duplamente antiagregado, eu tomo AS, ticagrelol, AS e clopidogrel. Você não vai ficar lá fosforilando, eu quero um trombolastograma porque aí eu vou salvar a vida. Não, você já pode dar para o doente reposição de plaqueta. E aí a gente tem que pensar em situações de hiperfibrinólise, aí sim, hiperfibrinólise a gente só vai conseguir fazer diagnóstico através de trombossometria, mas esse cara aqui, pessoal, vai ser responsável por 90% dos nossos problemas, que é a queda do fibrinogênio. Só lembrando, o fibrinogênio é o fator de coagulação mais prevalente da nossa corrente sanguínea, 90% do nosso plasma é fibrinogênio. Então, não é de se espantar que hoje, quando a gente fala de guideline de sangramento, seja no trauma, na cardíaca, na obstetrícia, nos hepatopatos, o primeiro fator que cai quando a gente fala de perioperatório é o fibrinogênio, porque você sangra, 90% do seu fibrinogênio vai. Então, qual é a meta? Pelo menos manter acima de 150 a 200 no paciente que está sangrando, das dos múltiplos pós-operatórios, mas a obstetrícia é diferente. Na obstetrícia, 200 é marcador de hemorragia pós-parto. A obstétrica, como ela faz produção de fibrinogênio durante toda a gravidez, quando ela chega nos 200 é que ela já sangrou muito. Então, a grávida a gente mantém lá acima de 300, 400 miligramas por decilitro. Mas vocês têm que lembrar que esse examezinho aqui demora pelo menos 50 minutos a 1 hora. Então, pensou em sangramento, fez screen de sangramento, você tem que pedir precocemente esse exame aqui, você dosar, para que você não coma a bola do doente que está sangrando e você ficou lá dando complexo trombínico, fator 7, que é às vezes uma conduta, às vezes não, muitas vezes uma conduta equivocada que aumenta evento trombótico e você não trata efetivamente o doente. Então a gente precisa ter isso de forma organizada na cabeça, tratando o básico primeiro para a gente não incorrer em evento trombótico.
Somente depois que a gente otimiza o fibrinogênio que a gente vai pensar em dar plasma, complexo trombínico, eu posso dar plasma, a literatura fala aí, depois que eu otimizar essa base inteira, eu tenho certeza que o meu fibrinogênio está bom, eu tenho certeza que o meu cálcio pegar temperatura está bom. Aí que eu penso em dar plasma, se o RN estiver acima de 1,5 ou 1,7, depende da literatura, ou complexo trombínico. Eu penso em dar plaqueta, o 6 e o 5 aqui podem variar conforme a necessidade. Tem doente que vai estar com plaqueta abaixo de 50 mil, você pode preferir dar plaqueta primeiro e esperar no plasma complexo trombínico. Se estiver sangrando, a gente está autorizado hoje a dar abaixo de 100 mil. Se fosse doente neurológico, o ideal é manter essa plaqueta acima de 100 mil. Somente aí, depois disso tudo otimizado, é que a gente pensa em dar fator 7 para o doente. Fator 7 está muito associado a evito trombótico, sobretudo doente, trombótico arterial e mais prevalente ainda em pacientes idosos. Então, hoje, realmente, a reposição de fator 7 é a exceção da exceção. Fica realmente reservado aquele cenário de catástrofes. Eu falei rapidinho para vocês tudo aí da cascata de coagulação aí em, sei lá, em 3 minutos. Mas o que eu quero deixar de mensagem para vocês? Dá para fazer mesmo sem trombocitometria, mas não dá para fazer se não for escalonado. Se você não usa um racional de escalonamento, porque você ficou nervoso, eu sempre brinco, olha, em nome da vida, várias outras foram ceifadas, porque o médico fica tão ali, meu Deus, você sangrando, ele pede plasma, ele pede crio, ele pede plaqueta, tem reza braba, ele pede também. Então não adianta, isso não é racionalização de transfusão, né? Na dúvida do choque, trata DO2, faz parar de sangrar da hemácia. Depois você pensa no resto, pede os exames, checa, olha, não precisa da transfusão de tudo para todo mundo. E aí é muito importante você afunilar esse algoritmo para quê? Para evitar aquele desespero na hora do sangramento e você sair transfundindo tudo, porque senão passa a ser uma transfusão errática e desnecessária. E aí, quem está falando isso é a Roseli, não. Mais uma vez, mostra evidências da literatura. Muito importante otimizar cálcio, pegar a temperatura. Vários estudos mostrando. O European Guideline traz como recomendação. E é a primeira vez que ele se posiciona a favor de cloreto de cálcio ao invés de gluconato, porque a gente tem muito mais cálcio por ml no cloreto do que no gluconato. Então, muito importante otimizarmos essas três variáveis fisiológicas da coagulação sempre. E aí, lembrar que a gente ainda tem uma outra população na nossa UTI, que são os pacientes que tomam anticoagulantes orais, principalmente os DOACs. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem como dosar ainda de forma tão, né, o nível sérico dos DOACs de forma tão generalizada, assim, não é todo hospital que tem. Então, como na Europa é normal que eles tenham e saia o resultado de 50 minutos e 1 hora. Então, é muito importante eu lembrar de buscar a história clínica do doente. Se o doente toma o DOAC, o doente está sangrando, você tem certeza que é por conta do DOAC, né? Principalmente a pixabana, a rivaroxabana, que é o que a gente mais encontra no nosso meio, aí sim está autorizado, se a gente realmente está sangrando, a gente reverter esse doente. Qual é o ideal? O ideal, se ele está sangrando, que a gente revertesse com o reversor específico, né? No caso, o Ambexamed. Mas se você não tem, né, e o doente está sangrando, aí, embora seja off-label no Brasil, e é muito importante falar isso, aí a gente pode usar o complexo trombínico. E quem está falando isso é a Roseli? Não. E mais uma vez eu trago várias evidências que tem, eu poderia trazer desde a evidência da Sociedade Europeia de Anestesia, publicada em março, mas eu vou trazer essa daqui, da Sociedade de Cardiologia, publicado aqui no European Heart Journal esse ano, que ele fala o seguinte: o doente toma anticoagulante oral, ele vai para um procedimento de urgência, você precisa funcionar o central e fazer uma cirurgia, um procedimento invasivo, mas ele toma anticoagulante tem pouco tempo. O que você pode fazer para reverter? A gente pode fazer, nesse caso, o complexo trombínico, se a gente não tem o anticoagulante. Mas se você tem que deixar muito claro no prontuário que essa conduta é off-label no Brasil e você está fazendo por conta do risco-benefício. Agora, ao contrário, se o doente já está sangrando, a orientação primeira é dar o próprio reversor. Se você não tem o reversor, ok, aí você dá o compresso tromínico e, mais uma vez, você tem que deixar claro no prontuário que era um sangramento ameaçador à vida, você não tem o reversor, você não tem o antídoto e o doente estava sangrando, aí sim você está orientado a dar o complexo trombínico. Quanto, Roseni? Se a gente olhar aqui, ele fala aqui pelo menos em torno de 50 unidades por quilo. A Sociedade Europeia de Anestesia já fala em 25 unidades por quilo. E o último artigo que saiu na New England agora, há 2 meses atrás, já fala de 30 unidades por quilo. Então, fica aí a variação de 25 a 50 unidades, 25 a 50 unidades por quilo, que não é um consenso estabelecido na literatura mundial.
Outro ponto importantíssimo do PBM, isso vale, pessoal, para o pré, para o intra e para o pós. No intra, muito mais para o planejamento, mas para o pré, principalmente esses doentes que estão ou na UTI ou nas alas antes de ir para o centro cirúrgico, ou os doentes que estão na ala com a gente, que é a interseção entre um procedimento invasivo e o uso de anticoagulantes. É muito importante a gente lembrar que esses anticoagulantes eles sofrem influência do clearance de creatinina. E quanto pior o clearance de creatinina, maior a minha vida deles. Então é muito importante eu saber o tempo de suspensão e o tempo de reintrodução. Por quê? Porque quem toma, toma por alguma razão. Então a gente tem que lembrar que se o doente tem um potencial trombótico alto, eu tenho que reintroduzir essa medicação e, eventualmente, até usar primeiro a heparina profilática, logo depois a droga anticoagulante. E isso vale também para os nossos antiagregantes plaquetários. E isso é especialmente importante em pacientes que recusam transfusão. E o PBM, ele está de mão dada ali, ele é primo carnal, né, dos programas que falam de autonomia do doente, do programa que há uma respeitabilidade independente de cunho religioso, sobre a autonomia do doente. Isso é muito importante que a gente fale, por quê? Porque nossa legislação aqui no Brasil, inclusive, estão mexendo aí para mudar, que precisa respeitar a autonomia do doente e dar credibilidade ao médico também, de saber o que ele pode e o que ele não pode. Por quê? Porque quando a gente olha lá nos artigos do Conselho Federal de Medicina, ele fala da gente respeitar a autonomia, mas também fala que a vida do Estado de Direito ela deve prevalecer sobre qualquer coisa. Então, ela deixa essa situação dúbia para o médico, onde o médico fica muitas vezes, né? E se a gente for olhar na grande maioria dos hospitais, não há consenso nem diretriz institucional de como o hospital se comporta em relação aos pacientes, diferentemente dos Estados Unidos. Então, o que tem havido movimento hoje? Os hospitais estão começando a desenhar diretrizes institucionais de como ela se posiciona frente ao doente. Por que isso é muito importante? Para respaldar o médico, para respaldar o corpo clínico, senão ele pode ser intitulado como uma atitude discriminatória. Então, hoje já começa a existir os termos de recusa, não só os termos de aceite. Os termos de recusa estão começando a ser desenhados não só pelos comitês de ética, pelos comitês transfusionais, mas também com assessoria jurídica, porque a gente está fazendo uma discussão que tem que ir além do cunho religioso, a gente tem que fazer uma discussão sobre a autonomia do doente, porque tem muitos doentes que podem recusar, independente de ser testemunho de Jeová. E aí, como é que o hospital se comporta? Qual é a política do hospital? Não pode ficar só na decisão do médico. Aí o médico fala, eu não quero, o outro, eu quero. Não é McDonald's. A gente tem que ter uma política amarrada, onde todos, obviamente, que a opinião do médico em situações eletivas deve ser respeitada, mas que a política institucional seja clara e transparente para os pacientes, para que a gente não tenha aí, principalmente, entreveros jurídicos nos próximos anos. E aqui, só para lembrar, né, a gente já está quase concluindo do CELSEV, que cada vez mais vem tomando muita força, já tem no intraoperatório, vem tomando mais forças no intraoperatório, que nada mais é do que um dispositivo onde a gente resgata sangue do próprio doente. Vai, peraí, isso. A gente resgata sangue do próprio doente. Ai, peraí, que eu acho que ele não passou sozinho. Ele resgata sangue do próprio doente, ele centrifuga nessa máquina e a gente reinjeta na veia do doente, economizando muito em transfusão intraoperatória. Em casos graves, a gente usa com muita frequência trauma, cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, ortopedia, pediatria. Né? É sabido que quando a gente resgata 500 ml de sangue, a gente já pagou do ponto de vista de economia todo o sistema. 500 ml é mais ou menos 2 bolsas. E está indicado em pacientes que têm aqueles tipos de sangue raro, em pacientes que têm uma perda volêmica esperada grande, pacientes testemunho de Jeová, por exemplo, que recusam transfusão. Se a cirurgia tem um potencial de sangramento, ele nos ajuda bastante. Mas só lembrando que essas hemácias lavadas são pobres em fatores de coagulação. Então, a depender do volume que a gente resgate, a gente tem que pensar assim, em monitorizar a coagulação desse doente, para a gente não ter coagulopatia associada. Por último, pessoal, isso aqui é bem a nossa cara, né? UTI, a gente faz isso aqui, mecanismo de tolerância à anemia todo dia, que é aquele doente que está com hemoglobina de 7, mas ele está bem acordado, ele tá bem perfundido, ele não tá hipotenso, ele não tem sinais de baixo débito, ele tá com lactato normal, ele tá com toda a perfusão normal, a gente tolera. Isso a gente já faz no nosso dia a dia de UTI, mas infelizmente não é uma realidade em todos os lugares. Então, eu adoraria fazer vocês se apaixonarem pelo tema tão quanto eu, mas nosso tempo é limitado. Então, eu gostaria de deixar para vocês 3 mensagens fundamentais. 4. Primeiro, trabalho em equipe. O programa de PBM ele é multidisciplinar, não é só do médico, não é só da enfermeira,
é de todo mundo, é do gestor do hospital, é de todo mundo. Muito importante dentro desse grande programa a gente criar checklists e algoritmos, né, na instituição centrados no doente. O centro do PBM é o doente, e aí existem vários algoritmos, né, de antifibrinolytic, coleta de sangue, acionamento e condução de hemorragias. Por exemplo, lá no ICE a gente fez o código H, mas ele é um dos braços do PBM, ele não é só o PBM. A aplicação de POCs para diagnóstico diferencial, tudo isso é PBM. Pensar em condições de otimização de PBM no pré e no pós-cirúrgico, muito importante. E sempre lembrar que protocolos de checklist são trilhas e não trilhos, é uma orientação, não é para engessar ninguém. Muito obrigado pelo espaço para falar desse tema que eu amo e fico aí aberta para perguntas, sugestões, críticas, saques, reclamações. Roseni, super obrigada mais uma vez, parabéns pela excelente explanação. Acho que a paixão pelo BBM que você tem é contagiante, né? Acho que a gente sai com uma lição de casa aqui, começar a plantar essa sementinha dentro das nossas instituições. Fiquem super à vontade para fazer perguntas, ou pelo abrir o microfone, ou pelo chat, fiquem à vontade. Eu queria começar, Roseni. Oh, desculpa, pode falar, Ederlon, fica à vontade. Não. Fale, Vivi, eu vou na sequência de você. Eu queria, quando a gente fala de PBM, e aí a gente fala dos três pilares, às vezes a gente se depara nas nossas instituições, poxa, é muito difícil de implementar tudo ao mesmo tempo, como é que a gente vai fazer? E às vezes você falou uma coisa muito interessante, né? Não tem dono. E às vezes a gente quer sempre ligar a uma pessoa, ou é o banco de sangue, ou é o anestesista. Então, assim, diante da tua vasta experiência, para a gente implementar um programa desse dentro das nossas instituições, para a gente começar ali devagarzinho e plantar essa semente. Ou por onde começar? Qual que seria o primeiro passo para a gente que está dentro da terapia intensiva? Vivi, você me fez uma excelente pergunta. E sabe que eu estava pensando sobre isso outro dia? Eu estou fazendo um MBA agora de gestão de projetos, né? E eu já tinha implementado no ICE o código H, já tinha implementado alguns protocolos de centro cirúrgico do HC. E aí eu fiquei pensando, agora que eu tenho as ferramentas do MBA, eu fiquei pensando, cara, como são as coisas? O que é muito importante? E isso eu aprendi na prática e eu vejo que instintivamente eu fiz e que eu vejo que no MBA é mais ou menos por aí. Primeira coisa, podemos começar pequeno. Podemos começar pequeno, né? Você pode escolher uma pequena área, fazer pilotos, não tenha medo de se arriscar. Primeira coisa, não tenha medo de se arriscar. Só não chega lá, só não cai quem nunca tentou. Segundo, muito importante se agregar pessoas de diferentes áreas, não tenha medo nem vergonha. Eu sou o tipo da pessoa que, assim, eu não tenho muita vaidade de dizer, a pessoa vai tomar um projeto de você. Cara, se ela souber fazer isso que eu sei, que bom que ela vai fazer. Então, agregue pessoas do centro cirúrgico, agregue pessoas das alas, agregue pessoas do pré-operatório, agregue o gestor. É muito importante que o gestor queira. Agregue anestesista, tem que agregar todo mundo. E a partir daí, o que esse, vamos dizer assim, esse gerente do projeto faz? Ele orquestra. É uma grande orquestra. E aí as pessoas, elas têm que ter tem que ser aquela coisa da construção colaborativa. Todo mundo tem que falar, todo mundo tem que mostrar onde estão as dores, todo mundo tem que falar se é adequado. Obviamente, quando você tem a visão da expertise, você consegue balizar para evitar, principalmente, gastos e desperdícios desnecessários. E aí precisa, obviamente, alguém com expertise, porque você já viu que alguns caminhos ali, se não fica no caminho do fantasioso, a pessoa quer várias coisas carésimas, e não é por aí. Dá para fazer um monte de coisa barata e começar pequeno e mostrando para o hospital que aquilo tem viabilidade econômica para você conquistar mais. E é assim que as coisas vão. E às vezes nós médicos, a gente tem um problema que a gente quer começar grande. Não precisa. Porque no final da conta, o gestor vai perguntar sempre: quanto isso vai me custar? Quem vai pagar a conta? Onde que na linha aqui vai diminuir? E é verdade, porque tem que ter viabilidade financeira. Então, vamos dizer assim, o gerente do projeto, ele é um grande maestro de todos os balizadores das áreas, onde ele vai pegar a dor do anestesista, a dor do cirurgião e transformar em realidade junto com ele. E, na verdade, a visão desse especialista vai ser o quê? Olha, hoje não tem nada de antifibrinolytic. O que você tem na casa? Eu tenho um ácido Nexamo. Não, eu tenho só aqui
Ácido amínico caproico. Ok, vamos começar com ácido amínico caproico. O que é que eu aprendi nesse tempo todo, Vivi? Que às vezes a gente quer sair do 0 para o 10. Cara, se você sair do 0 para o 4, você já economizou 40%. E daqui a pouco você põe a outra meta, que é chegar no 10. Então, isso para mim foi um aprendizado, principalmente quando a gente foi, por exemplo, implementar o código H fora das paredes duais, nos hospitais públicos. E aí eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus, gente, jura que tem que fazer aqui agora? E aí eu fui aprendendo, porque eu falei, cara, não tem tudo que tem no ICE, mas nós vamos ter que fazer. E hoje eu vejo os números e falo, cara, quanta vida salva! E com menos recursos, de outro jeito, a gente foi aprendendo a dar carinha do hospital. Então, uma das coisas que eu fazia era fazer imersão no hospital e ir lá conhecer a fisiologia do hospital. O que é que tinha, o que é que não tinha, se o cirurgião chegava, se não chegava, se chamava, se chegava de casa em quanto tempo. Por quê? Porque no final a gente tem que entregar valor, tem que fazer funcionar. E tem que fazer funcionar dentro da realidade que é possível naquele setor, naquele hospital. É melhor do que não fazer nada, do que aquelas pessoas falam, mas não vai dar certo. Não, não vai dar certo. Por que, que não vai dar certo? Né? Então, eu acho que essa coisa de criar o PBM e ir melhorando ele aos poucos, ele faz todo sentido na literatura e na vida real. E a gente tem que conhecer a fisiologia do hospital, chamar todo mundo, agregar todo mundo. Obviamente que o desafio aqui no Brasil ainda é que as pessoas conheçam o programa, mas você pode trazer as demandas para ela. A gente precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. E não pode ter a vaidade, né? Que às vezes a gente vê um colega ou outro, não, mas no meu setor não vai ter. Não, mas por que não vai ter? E aí é que entra o gestor, não vai ter. Né? Porque quando a coisa vem vertical, vai ter. É muito mais fácil essa aceitação global das diferentes áreas, porque todo mundo sabe que tem um objetivo final comum, que é melhorar desfechos clínicos, mas também reduzir o custo do hospital e transformar o hospital numa instituição de alta confiabilidade. Então, no final, todos ganham, né? A instituição, os operadores de saúde, os doentes. E é possível, né? Ou seja, Possível. independente de onde você esteja, é possível fazer algo nesse sentido, né? Acho que essa é a mensagem. Hospital público, privado, dá para fazer, basta querer. E aí tem que envolver todo mundo e a gestão tem que querer. No meu caso, para mim foi mais fácil porque a gestão do hospital queria. Então, eu falava, vai ter, vai lá e faz. Então, para mim, na hora que eu fui lá, por exemplo, eu fiz um bracinho só do PBM no ICE, que foi o código H. Na hora que eu desenhei numa noite, porque eu trouxe do HC, da minha expertise do HC. Então, para mim foi fácil entregar. Mas aí várias pessoas falam, isso não vai dar certo, a gente vai dar certo, eu tenho certeza que isso aqui não vai andar, vai voar. Porque se andou no sol público, aqui vai voar, aqui vai ser uma Ferrari, eu não tinha a menor dúvida. Então, é muito importante você conhecer o hospital, né? Você ir lá, conhecer as dores, o que é que funciona, o que é que não funciona, e criar adequado para o hospital. Eu uso um slide da minha aula que eu sempre eu coloco um Ferrari e um Fusca, o motor do Ferrari no Fusca. Eu falo, não vai andar. Motor de Ferrari não roda em Fusca. Assim como eu pegar o motor da Ferrari e colocar, não vai andar. Porque não é assim que funciona. Não adianta pegar o protocolo do Einstein e engessar dentro de um hospital público, outro hospital privado menor. Não é igual. A gente tem que ir lá conhecer, conversar, como fala o povo do MBA, conversar com os stakeholders, né? Agora falar em gestonês, para ver os envolvidos e a gente fazer o negócio direito. E isso leva um tempinho, mas dá certo. Zeni, parabéns aí pela apresentação. Você destacou bem na tua apresentação de que o PBM nasceu mesmo com os testemunhos de Jeová, anestesistas, e a anestesia encampou isso, tem as suas razões. Mas eu percebo aí ao longo dos anos uns hits do PBM dentro da terapia intensiva. Se eu fosse pegar um contexto histórico aí, eu acho que isso começou com o Power B lá, turma do Canadá, em 99, com a ideia de transfusão restritiva. Foi a primeira percepção para o intensivista dos conceitos aí do PBM. Depois, há 20 anos atrás, acho que o Cowling começou com a questão da eritropoetina, e isso foi muito intenso nos Estados Unidos, com certeza. Eu usei muito eritropoetina, e entre 2002 e 2007, quando saiu o estudo do England, que foi a pá de cal da eritropoetina, isso tirou muito a perspectiva do intensivista com a ideia do PBM. Eu acho que a eritropoetina
mais até do que a questão da segurança, acho que foi falta de eficácia mesmo no multicêntrico e com uma droga cara, etc. Mas acho que tem um espaço ainda para uso off-label, como você ressaltou. E a minha impressão é que o último hit do PBM dentro da terapia intensiva vem aí com os antifibrinolíticos. Mas é curioso, que talvez até por conta de que a gente dentro da terapia intensiva quase nunca tenha o sangramento agudo e as indicações para, mas acho que fez menos barulho do que das outras vezes. E o ruim disso tudo que eu acho é que isso faz com que o intensivista fique longe da ideia desse conceito. E PBM é mais ou menos como um tratamento da sepse, é uma coisa que envolve o hospital inteiro, que você tem que ter todas as equipes envolvidas, inclusive a terapia intensiva envolvida nesse processo. Bom, todo esse comentário é extenso. Vamos pensar junto aqui em caminhos para a gente motivar os intensivistas para fazerem parte disso. O que te ocorre no primeiro momento, assim, quanto ideia de um caminho para a motivação dos intensivistas para encampar o conceito? Primeiro é isso que a gente já está fazendo, né? Que é a educação médica continuada. Existe um desconhecimento global dos nossos médicos no Brasil, as diferentes especialidades do que PBM. Um pouquinho antes de ir para o CBMI, eu falei de PBM no CBA e no CBMI. E aí é engraçado, porque as pessoas falam, você vai dar aula de quê? Eu vou lá, vou dar aula de sangramento, isso aqui é de PBM. Povo, o que é PBM? Então, a primeira coisa é desmistificar o que é PBM. Então, eu acho que tem que ter programa de educação médica continuada. Segundo, por que não montar pequenos PBM Day, né, com diferentes médicos de especialidades falando sobre PBM, né, daí sensibilizando os gestores dos hospitais que a gente precisa colocar PBM nos hospitais, não só na terapia intensiva, mas nos centros cirúrgicos, no pré-operatório, nos ambulatórios pré. A gente precisa falar sobre isso, porque eu acho, Edelon, que a nossa essência de formação do intensivista, a gente já tem um DNA do PBM quando a gente fala de terapia restritiva, e você bem lembrou aí. Né? Quando a gente olha, acabou de sair da New England lá do infarto, o estudo publicado pelo Carlson. O que é isso? Isso é um dos pedacinhos da PBM, mecanismo de tolerância à anemia. É um bracinho do PBM. Mas o PBM é maior do que só assistência médica, só dou ou não dou a transfusão. O PBM inclui desde a autonomia do doente, fazer o cuidado centrado no doente, é colocar esse doente no centro do cuidado e perguntar também para ele, faz parte, né, do PBM, perguntar para o doente se ele está entendendo, se ele quer transfundir, né, ele participar do processo de doença e de escolha dele. Então, por que não ter um PBM Day, por exemplo? Por que não a gente fazer mais educação médica continuada sobre isso? Começar a cobrar do gestor dos hospitais entregas com relação a PPM. O que tem nos centros cirúrgicos? Cadê a certificação de qualidade? Nos Estados Unidos, eu entrei outro dia no site da SABM, que é a Sociedade Americana de Gestão de Sangue, e aí fui olhar os hospitais que são credenciados PBM, que têm certificação. Os melhores hospitais dos Estados Unidos têm certificação PBM. E a gente não tem nenhum no Brasil, porque ainda não é exigido pela Joint Commission. Então, cara, isso é vergonhoso. Nós somos um país da América Latina de destaque, né? Nós temos dimensões continentais, nós temos as melhores faculdades de medicina do país, um dos maiores hospitais da América Latina. A gente tem tudo grande aqui no Brasil, né? Então, a gente precisa assumir esse protagonismo também que nos cabe. E nós, como sociedade, temos esse papel, né? Esse papel social, educacional. Então, a gente precisa falar sobre isso. Eu sempre falo isso na mesa, precisamos tirar o elefante debaixo do tapete, ele está louco para sair. Ele está asfixiado lá. A gente precisa cobrar isso como tem sepse, como mudou os números de sepse no Brasil. Por que não a gente falar sobre isso em transfusão também? Porque é um recurso que muito dos nossos médicos, e isso é um erro muito grave, é de graça. É de graça, porque para o SUS vem de graça. Não é de graça. E o gasto com processamento? E o gasto com estocagem? Então, eu acho um absurdo, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples de PBM, tá?
ou passa o residente no pré-operatório, ou às vezes o próprio cirurgião, ele pede lá 10 hemácias, 10 plaquetas, 10 plasmas de reserva e não usa uma, duas bolsas. Onde é que vai esse custo? Onde é que está computado esse custo de reservas que não foram usadas? Isso é PBM, né? É você dizer assim, não, ó, só a média histórica de gasto em laparotomia aqui, ou em cirurgia robótica de uro, foram historicamente zero hemácias, ou uma. Ok, reserva uma ao invés de pedir três. Isso é PBM, porque alguém paga essa conta. Se não é o SUS, é o operador de saúde. Então, existe uma série de pequenas intervenções que dá para fazer que vai combinar com o desfecho não só clínico, mas de redução de custo. E os hospitais grandes, né, os hospitais mais, né, que tem já escritório de PMO, ou já tem essa visão gerencial lá na frente, já estão falando sobre isso, já estão implementando. Porque viu que reduz custo, não é só efetivo do ponto de vista clínico. É, Você E a congelou, Roseli Roseli. travou. ai, voltei? Voltou, Opa. você tá bem. Voltou. Ah, ai, mas me ouviram? Ouviram? Ouvimos sim. Ouvimos, ouvimos. Ah, tá bom. Roseni, tem uma pergunta do Felipe, te parabenizando pela aula. Como individualizar os gatilhos transfusionais nos pacientes fora do cenário de hemorragia aguda? Haja visto tendência à estratégia restritiva com possibilidade de tolerância para hemoglobinas menores de 7. Felipe, eu acho excelente pergunta. Eu vou usar uma resposta clichê, né? A clínica é soberana. É sempre muito importante você não só olhar a macrohemodinâmica, mas a microcirculação, não é mesmo, né? A microcirculação está compensada ou não está compensada, você julgar se essa descompensação, descompensação, se tivesse compensado, se é por conta da anemia, isso a gente não tem sintoma. Eu, sinceramente, hoje no meu dia a dia, eu não me emociono com o paciente com hemoglobina 6,5, 7, se ele está estável. Ele está estável, ele levanta da cadeira sem sintoma, ele consegue tomar um banho sem dispneia, sem sintoma, sem tontura, sem proteção postural, sem angina. Eu fico, hoje, sinceramente, na UTI que eu trabalho, a gente fica muito tranquilo com 6,5, 7. A não ser que o médico te lá passe e transfunda, mas a equipe da UTI hoje é uma equipe madura que fala, não, tá assintomático, a gente segura. Mas aí a gente vai atrás de causas de anemia que possam ser tratadas, isso é legal, né? Então, essa prática ainda é pobre no nosso meio, ir atrás das causas da anemia, porque todo mundo joga na conta da perda, né? Ah, perdeu, mas tá, mas será que não tem algo que eu possa fazer a mais? Será que não dá para eu já suplementar ferro desse doente, se ele não tem contraindicação, fazer o screening aqui para anemia ferropriva e começar a repor, né? Por que não? Então, a individualização cabe de cada caso. Acho que os estudos estão aí para nos validar, para nos ajudar. A gente tem que levar em conta sim, porque é assim que a gente aprende. Mas eu sempre acho muito importante a gente não querer colocar o doente dentro do estudo. Não é porque saiu um estudo lá do infarto dizendo que ser restritivo é bom, que eu estou com o doente na UTI e ele está sendo restritivo, ele está anginando, eu vou deixar. Ah, não, mas o estudo falou que tá, pode. Não, pode, mas o doente não aceitou o estudo, eu vou fazer o quê? Eu vou transfundir. Então é muito importante. Eu ainda acredito, como na velha guarda, esquentar a barriga na beira do leito, fazer a leitura do doente. Porque pode ser que o doente se encaixe no estudo, pode ser que não, né? Que nem outro dia eu fui chamada para ver um caso no trauma, e o doente estava sangrando no pós, a gente fez uma curva de trombocimetria e ainda tinha fibrinólise 24 horas após o trauma. Daí eu falei, meu, aqui tá sangrando, vamos dar antifibrinolítico. Daí o residente falou assim para mim, nossa, doutora, mas a senhora não leu o CRASH 2, que depois de 2, 3 horas não pode dar, que aumenta a mortalidade? Aí eu voltei a pergunta para ele, você leu? Porque se você leu, ele fala, ele não usa tomossometria, ele não usa point of care. Esse doente aqui não é o doente do estudo, são situações diferentes. Então, se eu tenho uma evidência clínica de que está sangrando e eu provo que é hiperfibrinose, eu estou autorizada a tratar. Porque aqui eu não estou fazendo preemptivo, como a questão do trauma do doente que chegou e que não usou tomossometria. Ele, não tinha pensado nisso. Isso é muito importante a gente interpretar aquilo que a gente lê. Senão a gente compra combos errados e encaixa no nosso doentinho errado. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que isso tudo está aí para nos guiar, mas não pode nos engessar. A gente tem que ter um discernimento crítico daquilo que a gente lê. Agora, Roseni, apesar de você ressaltou bem que eh, restrição de transfusão não é PBM, é parte dela,
até para os nossos residentes, para chamar a atenção dele, o estudo do POEB de 99, ele faz parte dos top 10 estudos mais citados na especialidade. E ele, talvez, dos nossos top 10, é a única evidência que se mantém desde lá, sem nenhum estudo que tenha tido um resultado que reverta esse conceito de que é seguro você ser restritivo de transfusão. Em diferentes cenários clínicos, mais recentemente, na doença coronariana aguda, que era um tabu lá atrás. Mas é triste porque, a despeito dessa evidência de tanto tempo, a gente ainda vê uma dificuldade muito grande das pessoas em assumirem uma atitude de transfusão mais restritiva. E eu acho que essa é uma coisa que o intensivista tem que ser muito rigoroso nisso, na hora da decisão de transfusão, e não usar só gatilho de valor de hemoglobina, como você me chamou bem a atenção. Eu acho que está aí uma coisa que deve ser personalizada, a decisão de transfusão, olhar para a perfusão tecidual, olhar para a condição do paciente, está sangrando ou não está sangrando. Tudo isso são aspectos que vão ajudar aí nessa decisão. Agora, Rosane, você chamou a atenção para o testemunho de Jeová, e eu concordo 100% com o que você disse. Me incomoda muito quando eu vejo, de uma maneira geral, que nós médicos temos um preconceito com relação à religião de alguém e assume que, por conta da sua religião, aquela pessoa não tem direito a fazer as suas escolhas. E eu queria que você, de alguma forma, desse uma ideia para o pessoal, até porque eu acho que isso vai ser bem didático, de como é que você se comporta quando você recebe a informação de que você vai ter hoje uma cirurgia eletiva com paciente testemunho de Jeová. Ok. Vamos contar duas situações. Eu acho que é uma população que nos ensina muito, é o paciente testemunho de Jeová. Cada vez mais eles nos ensinaram que hemoglobinas mais baixas são toleráveis, sobretudo os mais jovens. Eu tenho uma tendência, Derlon, isso aí é pessoal, a respeitar a autonomia do doente, tá? Eu tenho uma tendência de ir bem longe em relação a valores de hemoglobina. Situações de urgência e emergência a gente acaba às vezes não sabendo, chega o doente chocado do águia já entubado, então às vezes a gente não sabe, então eu sigo os parâmetros microcirculatórios e macrohemodinâmicos, como qualquer outro doente, mas quando eu sei que é uma cirurgia eletiva, o que eu tento fazer é um vínculo muito forte com a família, entender quem é o núcleo. Por que é importante entender quem é o núcleo? Quem são aqueles responsáveis do doente, além do o marido, a esposa, dois filhos, adultos ou não adultos, irmãos? Por quê? Porque o que o médico tem o grande medo do médico? Ser processado. E às vezes o doente é testemunho de Jeová, a esposa é testemunho de Jeová, mas tem um filho fora do casamento que não é testemunho de Jeová. E aí é onde começa o problema, porque se o doente morre, aí todo mundo quer processar o que é fora da religião. Então, o que eu tento fazer hoje? Na visita pré-anestésica, nas situações eletivas, chamar quem é o núcleo duro da família e perguntar se aquilo é de opinião e acordo geral e peço para assinar, né? Para me respaldar legalmente que o núcleo duro, pai, mãe, filha, irmão, todo mundo ali estavam de acordo. Por que isso é muito importante? Porque conversando um pouco mais com os testemunhos de Jeová, a morte para o doente, a morte, na verdade, para todos nós, tem várias interfaces, né? O que para a gente a morte é a ausência de vida, para o testemunho de Jeová, se ele eventualmente ele recebe sangue dos mais radicais e ele vive, ele pode ser excluído socialmente do grupo. E para ele isso já é uma morte. Então, eu tenho uma tendência a tolerar valores de hemoglobina muito mais baixos. E hoje existe muita estratégia para a gente fazer para tolerar, entendeu? E não cair. É aí que a gente põe todo o conceito do PBM a... E graças a Deus, eu nunca tive nenhuma situação eletiva, pelo menos, que o doente era testemunho de Jeová e eu precisei transfundir. E na UTI eu já tive um doente com hemoglobina até de 3. A gente estubou, o doente chegou a ser estubado, e o que a gente falou, nossa, quando ela estava mega chocada, que era um choque séptico, a gente falou, não, era um pós-operatório de ortopedia complicada já. Disse, não, agora vai morrer. Não morreu, e ficou, estubamos com a hemoglobina de 3, e é incrível como a medula responde quando o doente melhora, né? E essa hemoglobina de 3 saiu para 5, de 5 saiu para 7,
e ela saiu da UTI com seus 5 de hemoglobina, e ela voltou depois de muito tempo com 8, 9 de hemoglobina. Então, assim, cara, tem muita coisa que a gente não sabe. E nós, como médicos, a gente tem que baixar a cabeça, ter humildade para estar sempre aprendendo. A gente não sabe um monte de coisa. Né? Quem sou eu na fila do pão para achar que sei tudo? Então, eu não sou testemunha de Jeová, tá? Por religião, só para deixar claro, mas eu sou muito aberta a aprender com eles, porque eles deram vários tapas na cara cientificamente para a gente ao longo dos anos. Não E eles se com organizaram evidências bem nisso, né? científicas, Se organizaram bem não para com evidência ensinar. científica, mas com a vida. Né? Eles foram mostrando ao longo da vida. E aí você fala, E cara, mesmo com essa tal de evidência bula. científica, viu, Rosane? Eles Sim, apoiaram muitos estudos e se sim, organizaram em alguns hospitais. Né? Isso foi exato. importante. Claro que na nossa UTI a gente tem a regra de respeitar a posição, mas você sabe que na UTI tem um cenário um pouco peculiar. Por quê? Porque a gente recebe com muita frequência, seja urgência ou eletiva, aquele cenário em que complicou e É. não sempre, mas algumas vezes o anestesista e o cirurgião despejam o paciente na UTI como digo, bom, agora a batata é tua. E algumas vezes até mais grave, com a decisão tomada de que agora vamos transfundir, já sei o centro cirúrgico, agora está aqui, está decidido transfundir. E você, eu já enfrentei esse tipo de situação mais de uma vez. Então, imagino aí a Vivi pela balançada da cabeça, e o Fernando também já Que é tenham vivido inadequado, situações né? parecidas. Já. Que é Sim, Semana inadequado. passada. Não, você decidiu transfundir, você transferiu lá no seu setor. Agora que passou aqui é, daqui para cá, o quadrado é meu, eu sou dono da casa, eu que decido. Eu já mandei, eu já joguei, infelizmente, algumas bolsas de plasma no lixo, viu, Ederlon? No centro cirúrgico isso é comum também. Você pega e fala, mas eu não pedi. Ah, mas eu pedi. Tá, tudo bem, mas eu não vou transfundir. É horrível, mas eu já joguei bolsa de plasma no lixo. é, E é horrível, assim, essa decisão compartilhada. A UTI a gente fica rendido nesse aspecto, né? Vem alguém, decide lá e manda você fazer. Não, né? Não. Se eu não concordo, eu não faço, tá? Mas você prescreveu, porque vai ficar no seu carimbo, no meu não. Bolsa de sangue volta, né? Plasma não volta, porque descongelou, perdeu. Mas a bolsa de sangue volta e a plaqueta volta também. Então, eu mando voltar. Nesse aspecto, eu sou bem abusada. O conhecimento que traz isso, né, Roseni? Acho que não é É, abusada, eu acho que aí é. porque se a pessoa quer fazer, ela que assine carimbe, né? É. Eu, no máximo, vou dizer, olha, eu discordo, colega, mas você é tão médico quanto eu, o DR que você tem na frente do nome eu também tenho, mas você tem autonomia para fazer tanto quanto eu como médico. Se você acha que é pertinente, você faça. Eu prefiro não fazer. Enfim, mas essas são as batalhas, lutas e batalhas diárias que a gente vive nas nossas UTIs, né? Com relação digamos assim, ao lado vermelho, né, que são as hemácias, eu acho que se perdeu, certamente nos últimos 20 anos, um conceito que a gente teve até o início dos anos 2000, talvez final dos anos 90, que era sobre transporte de oxigênio. E essa questão de ter um limiar mais baixo para tolerar uma hemoglobina de 6,5 e 7, né, que é uma coisa difícil de se medir sem catéter artéria pulmonar, que é a DL2, se perdeu. Então, a gente tem variáveis indiretas, lactato, gap veno-arterial, a própria saturação, enfim, que dá uma ideia, olha, está bem o transporte, então não precisa. Esse é o primeiro ponto. E um outro que eu entendo assim que afeta. E o outro é aquela necessidade de pedir exames, né? Rotina da manhã, rotina da tarde, rotina da noite. Um dia desses a gente estava numa reunião no hospital, num huddle lá, e eu fiz uma pergunta e em uma semana, só com coletas de sangue, o pessoal do laboratório me disse, se perde uma bolsa de Chagas. Então, vê bem, se um paciente que está consumindo, um paciente que está infectado, se ele vai perder ainda mais uma bolsa de Chagas só com coleta de exame, que às vezes não muda nada, né? Por exemplo, assim, uma coisa que eu sempre digo para os residentes, né? Não se perde lactato para a rotina, né? Lactato tem que ter um plano, em 4 a 6 horas, né? Então, assim, tu não vai pedir lactato, não é, às 20 horas para a rotina da manhã, não pode. E a gente vê muito pedido de exame, muito desperdício de sangue, né? E aí, claro, a hemoglobina baixou em 7,2, 7,3,
né? A saturação veio para 92, 91, mas sei lá, é um velhinho DPOC, e aí o pessoal fica ansioso e pimba, né? Vai lá e lasca ali, é um chá ou dois, né? Eu Aliás, acho, e só eu para acho que a completar, gente... tem uma desculpa. coisa não, só uma coisa que eu sempre digo, né? Faz um chá, se precisa, e avalia, né? Porque se tu fizer dois, tu não consegue tirar o outro depois. E, aliás, o guideline de PBM, do europeu, escreve exatamente isso. Não existe mais dar duas hemácias. Faz uma e, conforme a necessidade, faz a outra. Isso que você falou é muito importante, porque se a gente olhar retrospectivamente no futuro, não muito longe, a gente pedir raio-x de tórax todo dia para todo mundo, né? E hoje a gente não pede mais. Hein? Por que a gente continua pedindo hemograma todo dia para todo mundo? Né? 5 ml e pede manhã, e pede à noite, e pede controle de HbHT, tem gente que pede HbHT de 4 em 4, falando, valeu-me Deus, se o cara sangrar de 4 em 4 horas, tudo isso aí que a gente está imaginando, a clínica vai ser soberana antes, gente, ó, ele vai mostrar alguma coisa ao monitor. Então, assim, a gente tem que ter discernimento e rever as nossas práticas, né? A gente, algumas práticas com relação à PBM, a gente estacionou lá na década de 70 e não saiu mais de lá. A gente precisa rever. Tem muita gente ainda categórico que não põe, muita ciência que não põe na sala, se a hemoglobina não tiver no mínimo de 10. Você fala, minha gente, a gente está em 2024, pelo amor de Deus. E ainda manda dar duas bolsinhas antes do APAP. Eu falo, que é isso, senhor? Aí eu brinco, minha Para avó fazia garantir, né? anestesia assim, Para minha avó garantir. fazia anestesia. Aí a pessoa ainda fala, porque vai sangrar. Eu falei, cara, tu trabalha com búzios, tu jogou uns búzios lá, viu que vai sangrar e já transfundiu. Então, assim, não pode ser assim. A gente não está mais na época do achismo, né? A gente está sendo Tem muito, cobrado pelo doente. tem muito Nostradamus com CRM, né? Isso, a gente está sendo hoje cobrado em desfechos pelo doente, pelos hospitais, pelas operadoras de saúde. Não dá mais para fazer essa medicina do eu acho, né? Quanto mais assertivos a gente for, quanto mais. E eu sou. Eu acho que eu já sou o tipo de médico que eu já me preocupo sim com custos. Porque todos os protocolos que eu consegui implementar, eu fui falando a linguagem que o gestor também queria ouvir. Olha, eu quero isso aqui tudo, mas isso aqui a gente vai ter disso, a gente precisa entregar. Porque senão, não tem convencimento. Esse negócio, a vida não tem preço. Tem preço sim, cara, o recurso é finito. Se acabar o recurso, quebra o hospital, vai todo mundo demitido. Então, tem que pensar em custo sim, tem que pensar em retorno sim. Infelizmente, a gente vive num país capitalista, né? O mundo mundo é capitalista. E a gente não vai conseguir diminuir, implantar nenhum protocolo se a gente não mostrar realmente o feasibility daquilo. Tem que funcionar, mas tem que economizar. Que é o desperdício, né? Tem um artigo do Ainda ontem eu vi uma coisa que eu achei que eu nunca mais veria, uma prescrição de um paciente que subiu da emergência para a UTI com 7 bolsas de sangue, para um paciente que chega na UTI sem sangramento, exteriorização de sangramento agudo, consciente, orientado, hemodinamicamente estável, baseado numa hemoglobina de 1,8, que estava errado, claro, e que o banco de sangue confirmou onde na mesma amostra. Por sorte, o banco de sangue não liberou essas 7 bolsas. E a gente, quando chegou na UTI, É viu alguém que lúcido, tá vendo como é importante? Os redutores, é muito importante isso aí. Ele aí, ó, o banco de sangue trabalhou no PBM, checou. A Ana tá de mão levantada, a Ana fica à vontade. Ana? Oi, desculpa, não estava conseguindo. Aí eu achei esse assunto fascinante. Parabéns, a aula foi excelente. Eu sou do outro lado, eu sou do banco de sangue. E eu acho que assim, a gente ainda enxerga exatamente isso, assim, esse excesso de solicitação de sangue, mesmo o plasma que vai e devolve, porque não precisava, mesmo em cirurgia, na própria UTI, às vezes a gente conversa com o colega e, não, mas o cirurgião quer que transfunda, fica aquela coisa desagradável, né? E acho que um pouco do PBM, que é essa minha pergunta, vem do comitê transfusional, que eu acho que é um braço que talvez ele respalde todas essas indicações em um contexto de, como você falou, do serviço, do hospital como um todo, não é o médico.
o hospital tem aquela política, tem aquela orientação. Eu acho que com isso a gente fortalece, consegue estabelecer um pouco uns pedacinhos do PBM, como você falou, entendeu? Exatamente, por isso que o programa Ana, é institucional. É exatamente isso. Tem que ser de todo mundo tem que estar envolvido. Por exemplo, eu faço parte do Comitê de Transfusão das Fraldas Clínicas já há anos, então a gente conseguiu melhorar bastante coisa. Agora colocar um termo de recusa, envolvemos Direx, Comitê de Ética, e isso era uma tecla que eu estava batendo já antes. Gente, precisamos pôr um termo de recusa, precisamos ter termo que também proteger o corpo clínico do hospital. Eu sou totalmente a favor da autonomia, mas o médico tem que se sentir respaldado. Qual é a diretriz da instituição? Por quê? Porque quando o doente marca a cirurgia dele lá atrás, e se ele tem testemunha de Jeová, ele tem que saber que a política transfusional do hospital pode ser que o médico fale, não, mas eu no final eu vou transfundir. E ele precisa saber disso antes, e não na hora ficar a batata quente na mão do médico, que nem o professor Ederlon falou. Então, isso tem que fazer parte da política do hospital, sim, também. Não pode ficar só no corpo clínico, porque senão vira aquele McDonald's, cada um quer uma coisa. Um não quer testemunho de Jeová, o outro transfunde, o outro não transfunde, o outro fala, eu transfundo só em casos restritivos, só na hora que dá tudo errado. Não pode ser McDonald's. Tem que ter uma política, tem que ter uma linha central. E o Felipe Rosenita te perguntando, existe a possibilidade da reposição de ferro em pacientes em CIRS no pós-operatório? Muitas vezes a ferritina vem falsamente elevada em contexto de inflamação aguda e funciona como confundidor. O ideal é que não, Felipe. O ideal é que a gente tenha o doente de condições estabelecidas ótimas, já sai das disfunções orgânicas, já está aquele doente pimpão para ir de alta da UTI, aí sim você pode começar esse screening, não precisa você necessariamente começar, você pode deixar para o médico assistente começar na ala. Então, lembrar que só deixar isso no plano terapêutico do doente e a gente não precisa fazer tudo, né? Eu sempre falo, o doente não precisa sair. Às vezes é um doente que fez a cirurgia urológica, a gente quer tirar todas as fundas vesicais na UTI, mas tem doente que não dá, vai tirar na ala, e tá tudo bem, ele não tá indo para casa, ele tá indo para ala. Só precisa deixar no plano terapêutico, tirar a sonda vesical as soon as possible. E assim vai com a anemia também. Faz o screening, deixa no plano terapêutico, repor ferro, se confirmar da anemia ferropriva, blá blá blá, e manda ele para a ala para repor o ferro dele lá. Bom, Roseni, acho que a gente ficaria aqui mais horas conversando e sobre esse tema aí super importante e atual. Queria te agradecer mais uma vez pela gentileza de ter aceito o nosso convite, pela brilhante apresentação. Queria agradecer a todos os presentes, falar que semana que vem a gente tem a nossa última reunião clínica do ano com o Dr. André Calil, que vai nos falar um pouco sobre o uso da vitamina C no choque séptico, então a gente espera todos. E um beijo, obrigadão, viu, de estar com a gente. Eu que agradeço, pessoal, foi um prazer e uma honra de todo o coração. Obrigada pela oportunidade de falar esse tema que eu amo. Obrigada a todos. Obrigado, Roseli. Grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, boa noite.